Amém. Ô, glória. Vamos estar orando no nome de Jesus. Pedir à igreja para ficar de pé, em reverência à palavra do Senhor, à obra do Senhor. A gente está clamando nesse dia maravilhoso. Né, uma observação que a gente vê que não são muitos que vêm para a escola dominical. Né? É bom que a gente venha para a escola dominical, porque na escola dominical a gente adquire conhecimento. Né? Então hoje Deus te trouxe aqui, né, através do Espírito Santo de Deus, né, porque você está com o seu coração inclinado para a obra do Senhor. E Deus vai te abençoar muito hoje nessa manhã, no nome de Jesus. Vamos estar orando? Feche teus olhos, coloque a mão no seu coração. Vamos estar buscando a presença do Senhor neste momento, no nome de Jesus. Senhor Deus Todo-Poderoso. Pai, nós nos alegramos mediante a Tua presença, Pai. Nós pedimos perdão, Senhor, pelos nossos erros e pelas nossas falhas, ó Pai. Para que assim, Senhor, neste momento, através do Teu perdão, as nossas orações cheguem ao Senhor com cheiro suave às Tuas narinas, ó Pai. E assim o Senhor venha nos atender, ó Deus Todo-Poderoso. Meu Deus e meu Pai, nós queremos expressar nossa alegria, Senhor, em estar aqui nesta manhã, ó Deus Todo-Poderoso, na Tua casa, te honrando, ó Pai, para aprender mais do Senhor, ó Deus Todo-Poderoso. E é assim que o cristão cresce, ó Pai, com ensinamento, ó Pai, no nome de Jesus. Hoje, ó Deus Todo-Poderoso, nós estamos sentando nessa cadeira para sermos ministrados, mas depois nós estaremos em pé ministrando na vida das outras pessoas, ó Pai. Então, no nome de Jesus, ó Deus Todo-Poderoso, nos abençoa com a presença do Teu Espírito, ó Pai, no nome de Jesus. Abençoa, Senhor, a todos que aqui estão, aqueles que ainda vão chegar. Senhor, no nome de Jesus, ó Pai, ilumina nossa mente, Senhor, nosso coração. Nos dê, Pai, instrução na Tua palavra. Ilumina o nosso caminho, ó Pai, no nome de Jesus, com a Tua palavra poderosa, ó Deus Todo-Poderoso. E que assim o Senhor venha conduzir esta aula, Senhor. Que o Senhor venha conduzir, ó Pai Celestial, o estudo, ó Pai Celestial, desta revista, ó Pai, no nome de Jesus. E que tudo, Senhor, seja feito para a honra e para a glória do Teu poderoso e santo nome, ó Pai. Nesta manhã, ó Deus Todo-Poderoso, desperta-nos do sono, ó Pai, no nome de Jesus. E que assim, Senhor da glória, o Senhor venha dar, ó Pai Celestial, no nome de Jesus Cristo, ordem e decência neste lugar, ó Pai, para aprendermos mais do Senhor, ó Pai, e sairmos daqui regozijantes e alegres, ó Pai, com mais conhecimento de Ti, Senhor, para enfrentarmos as nossas lutas e as nossas batalhas e sermos mais do que vencedores, ó Pai, no nome de Jesus, e tudo, Senhor, para a honra e para a glória do Teu santo nome, ó Pai, no nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, meus irmãos. Nós vamos estar estudando a lição 13, né? E é um assunto que está em 1 Coríntios, capítulo 7. Você que trouxe a palavra do Senhor, ou que tem a Bíblia, o aplicativo da Bíblia no celular, amém? Você pode utilizar desta ferramenta maravilhosa. Eu tenho uns 3 aplicativos de Bíblia no meu celular. Esses aplicativos, eles têm estudo, eles têm ali uma ferramenta muito rica para a gente poder estar estudando a palavra do Senhor. Aleluia. Eu tenho a JFA Offline, a Holy Bible, né, a Bíblia Sagrada em áudio. Então é uma ferramenta muito poderosa para a gente fazer pesquisa, tem dicionário, ajuda bastante. Então você que está com a palavra do Senhor, pode abrir em 1 Coríntios, capítulo 7, né, que fala dos princípios sobre a vida conjugal. Então trata desse assunto. Nós começamos na lição 11, né, você que pode folhear a sua Bíblia aí, neste momento que eu estou falando, pode voltar lá na lição 11, lá que fala sobre de quem é o meu corpo. Nós abordamos essa lição, né, onde o aluno será capaz de compreender o uso do corpo que deve ser para a glória de Deus. Usufruir de uma sexualidade saudável conforme os conceitos bíblicos. Fugir da impureza sexual, lembrando que o corpo é santuário do Espírito. Né, o que nós aprendemos na lição 11. Aí também tem a lição 12, né, que segue abordando este assunto, que é o celibato e o casamento. Aí o aluno será capaz de aprender mais sobre a pureza do casamento, relembrar as obrigações mútuas referentes à sexualidade entre os cônjuges, conscientizar de que o celibato é um dos caminhos possíveis para o ser humano. Né? A gente aprendeu até chegar aqui à lição 13, que vai falar do casamento e questões específicas. Então, a lição 11, 12, 13 está abordando esse assunto conjugal, né, do relacionamento entre homem e mulher. A gente vê hoje, nos dias de hoje, nessa presente época, que o inimigo tem atacado muito a família, né, destruindo
os princípios bíblicos que consiste os pilares da sociedade, que é a família, né? Hoje você vê uma família deturpada, uma família corrompida, uma família, né, que está sendo denegrida, né, pelo inimigo. E nós estamos aqui para adquirir conhecimento, né, sobre a palavra do Senhor, sobre o que diz a Bíblia a respeito da união matrimonial entre o homem e a mulher, para nós estarmos seguindo aí a vontade do Senhor. Vamos aqui na lição 13, que fala sobre o casamento e questões específicas. O texto base, né, que é 1 Coríntios, capítulo 7, do versículo 17 ao versículo 40. Vamos estar fazendo essa leitura no nome de Jesus. Eu peço que quem trouxe Bíblia, quem tem a Bíblia no celular, venha acompanhar essa leitura no nome de Jesus. E assim vamos estar lendo o versículo 17 e os irmãos vão estar lendo os seguintes versículos. Na escola bíblica dominical é assim, onde os alunos participam. Eu vou ler o versículo 17 e os demais irmãos, assim sucessivamente, cada um, vão ler cada um versículo. Amém, igreja? Vamos aí despertar, vamos estar lendo 1 Coríntios, capítulo 7, que se inicia no seu versículo 17. Aqui no título da minha Bíblia está assim: cada um viva conforme o seu chamado. Contudo, cada um prossiga vivendo na condição que o Senhor lhe determinou, e em conformidade com o chamado de Deus. É isso que ordeno em todas as igrejas. Versículo 18. O irmão pudesse disponibilizar, está lendo, em nome de Jesus. Foi alguém chamado sendo já circunciso, não desfaça a sua circuncisão. Foi alguém chamado sendo circunciso, não se circuncide. Versículo 19. A circuncisão em si não faz o menor sentido. E a incircuncisão também não significa nada. O que realmente importa é obedecer os mandamentos de Deus. Versículo 19. Outro irmão. Próximo versículo. Versículo 22. Pois aquele que, sendo escravo, foi chamado pelo Senhor, é liberto e pertence ao Senhor. E da mesma forma, aquele que é livre, quando foi chamado, agora é escravo de Cristo. Versículo 23. Quanto aos solteiros, não tem um mandamento específico do Senhor. Dou, no entanto, o meu parecer como um homem que, pela misericórdia do Senhor, tem vivido em fidelidade. Está casado? Não procures separação. Está solteiro? Não procures casamento. Versículo 28. Todavia, se te casares com essa atitude, não pecas. Da mesma forma, se uma virgem vier a se casar, também por isso não comete pecado. Contudo, aqueles que se casam enfrentarão uma série de dificuldades nessa vida, e eu gostaria de poupá-los disso. Versículo 29. O que quero dizer é que o tempo é curto. Agora em diante, aqueles que têm esposa, vivam como se não tivessem. Aqueles que... Amém? Pode tentar. Como se não. Os que se beneficiam
dos produtos do mundo como se não tivessem acesso a nada, porque a forma presente deste mundo está se transformando. O que desejo, de fato, é que estejais livres de preocupações. Quem não é casado pode se entregar aos assuntos do Senhor com mais poderá agradar ao Senhor. Estou dizendo isso para o próprio bem de vocês, não para lhes impor restrições, mas para que vocês possam viver de maneira correta, em plena consagração ao Senhor. Mas, se alguém julgar que está agindo de forma desonrosa perante a sua noiva, e se ela estiver passando da idade, crendo que já deve se casar, faça como entender melhor. Ela não peca, por isso, que se case. Contudo, o homem que decidiu firmemente em seu coração que não se sente obrigado, mas tem controle sobre a sua própria vontade sexual e chegou à conclusão de não se casar com sua noiva, da mesma forma, esse também faz bem. 38. Está ligado ao seu marido. Porém, se seu marido morrer, ela estará livre para se casar com quem desejar, contanto que ele pertença ao Senhor. Em meu parecer, ela será mais feliz se permanecer como está. Penso que também tem o Espírito de Deus. Amém? Aqui na minha tradução da King James atualizada, o versículo 40 está desta maneira. Entretanto, segundo me parece melhor, ela será mais feliz se permanecer viúva. E isso penso também estar em acordo com o Espírito de Deus. Então, aqui nesse capítulo 7, a qual a gente decorreu essa leitura, o Paulo ele mostra os princípios bíblicos, né, e dá orientações tanto para solteiros, quanto para casados, quanto para quem vai se casar, ou para quem opta pelo celibato, que tudo seja para a honra e glória do Senhor Deus Todo-Poderoso, para uma vida santa e irrepreensível, né? Porque o nosso corpo foi comprado com alto preço lá na cruz do Calvário, né? Muitos aí fora no mundo dizem, o corpo é meu, eu faço o que quiser. Está errado. Nosso corpo foi comprado pelo Senhor, nosso corpo é o templo do Espírito Santo de Deus. E nós devemos honrar o Senhor através do nosso corpo. Porque o nosso corpo ele é um periférico, né? Tanto de entrada quanto de saída, né? Porque através dos nossos olhos, né, a gente observa tudo, ouve tudo, através dos nossos sentidos, né? A gente está observando as coisas no mundo e também o nosso corpo é um veículo onde se comete o pecado. Então nós devemos observar muito bem como nós andamos, como nós procedemos, para que tudo seja para a honra e glória do Senhor Deus Todo-Poderoso. Então esta lição ela vai estar abordando, né, esta questão do casamento e questões especiais. Aqui diz, né, na lição, para vocês acompanharem aí, o alvo da lição, o aluno é capaz de saber, refletir sobre algumas questões específicas do casamento e do celibato. Ele vai sentir, desejar uma vida digna aos olhos do Senhor, independentemente do estado civil. Agir, adotar sempre a postura e comportamento cristão, tanto na liberdade quanto no serviço cristão. Quero dar aqui um parecer pessoal da minha parte. Eu trabalho na SEB Arno, lá em Itatiaia. Assim como quem trabalha fichado também, assalariado, né, nessas multinacionais que a gente vê aí, Volks, Peugeot, enfim, né, você vê
no ambiente ali profissional, na linha de trabalho, que existem homens e existem mulheres ali, que se relacionam no seu dia a dia, no seu dia de trabalho. Em observação, lá na minha empresa, a gente vê que, isso é uma observação particular, que os homens casados e as mulheres casadas, eles não sabem se relacionar. Hoje, por isso que eu digo, né, a pessoa tem que ter um fundamento bíblico, tem que ter um princípio bíblico, tem que ter uma vida decente, senão ela se deixa levar pelos desejos, pelas concupiscências, pelos impulsos que a carne tem. Porque a nossa carne é inclinada já ao pecado, né? Mas o Espírito que está em nós é fôlego de Deus. E o Espírito que habita em nós, que é o Espírito Santo de Deus, ele não nos deixa cumprir com as concupiscências da carne, mas a gente puxa para o lado espiritual. Aí você vê num ambiente desse aí que as pessoas não sabem se relacionar. Elas se deixam levar pela concupiscência dos olhos, pela soberba da vida, pelo desejo, e ali acaba acontecendo o quê? Fornicações, adultério, acaba acontecendo complicações, porque ali, né, as pessoas não se respeitam mais, né? Se dão aos seus próprios desejos, né? Eu fico pensando ali, poxa vida, aí você sai para acordar, você acorda para trabalhar às 3h30 da manhã, aí você veste o seu uniforme, né? Você toma banho, faz tudo o que tem de fazer ali, pega o seu fretado e sai para trabalhar e faz do seu trabalho um âmbito de prostituição e de adultério. Como é que consegue fazer isso? Eu fico pensando como é que essas pessoas maquinam tanto mal e conseguem fazer essas coisas dentro do ambiente de trabalho, né? É impressionante que um ser humano consegue fazer sem Deus, né? Sem ter Jesus no coração. Então é dessas coisas que essa lição está abordando. É o que a gente vem abordando desde a lição 11 até essa lição 13, né? Que a gente venha honrar o nosso casamento, que a gente venha respeitar o nosso cônjuge. Então, 1 Coríntios capítulo 7, né, ele aborda, né, desde o versículo 1 até o 40, esses princípios bíblicos, essas orientações que Paulo dá acerca de nós respeitarmos o nosso cônjuge, respeitarmos o nosso compromisso que a gente fez, de estar tapando esta brecha, né, e estar tendo um casamento santo na presença do Senhor. Hoje em dia, né, nós estamos vendo que hoje é a tal de um casa separa, e esse casar e separar gera muitas consequências, gera muitas feridas nas famílias, nos filhos, né, tanto nos cônjuges, aleluia. E os irmãos podem ver nas outras lições que foram postadas nas mídias, acho que no YouTube, né, ali a gente abordando, o Ivan abordando esses assuntos juntamente com a igreja, ali os irmãos vão ter mais instrução. Isso nos serve de referência, né, para a gente poder estar, né, sendo orientados acerca dessa questão e passando isso para os outros irmãos, passando isso para a igreja, né, comentando sobre isso. E hoje em dia o mundo está aí, né, a gente vê a degradação da família, porque é da família, né, que sai bons cidadãos, né, porque é o pai e a mãe que vai ali instruir os filhos no caminho onde eles devem andar, para quando crescer não se esqueçam disso, não venham se desviar. E a família, né, é o pilar fundamental da sociedade, da família vai sair homens e mulheres dignos, né, de estar ali sendo honrando ao Senhor dentro da sociedade, né, e sendo luz, né, nessas trevas que é o mundo aí fora. E cabe a cada um de nós, né, que já iniciamos nosso relacionamento, que já estamos casados há algum tempo, que já estamos, né, ou solteiros, ou alguns optaram pelo celibato, né, que tem esse dom, são dignos disso, né? Temos obreiros na casa do Senhor, né, que são celibatários, né, escolheram ali estar solteiros, estão levando uma vida digna e santa por conta disso, né? Então tudo isso é para a honra e glória do Senhor, porque os olhos, né, do mundo estão sobre a igreja, estão sobre cada um de nós. A palavra diz: vejamos que estamos rodeados tão grande nuvem de testemunha. Por isso, lancemos para fora de nós todo pecado e todo embaraço, para nós corrermos a carreira que nos foi proposta. Qual é essa carreira que nos foi proposta? Ter obediência à palavra do Senhor, dar bom testemunho, entre outras gamas, né, de princípios que tem na Bíblia, de sermos servos obedientes, de sermos amigos de Deus, né, de sermos filhos, né? Então, tudo isso, né, incumbe em ser um cristão autêntico, ser um pequeno Cristo, né? Isso que significa ser cristão, seguidor de Cristo. Então, o casamento é um dos pilares que tem que ser firmados na palavra do Senhor, para que essa sociedade consiga ver
que ainda há esperança. Amém? Introdução. David Prior lembrou de Paulo e estabelece 3 prioridades básicas dentro da igreja. E todas elas permeiam aos ensinamentos contidos no restante do capítulo 7. A necessidade de sermos firmes em qualquer situação. A necessidade de sermos flexíveis quando as coisas materiais e a necessidade de sermos livres de qualquer coisa que nos afaste do único propósito que é agradar ao Senhor. Livro de Prior, página 136. Item 1. O casamento e a liberdade cristã. Leve a vida de Deus que Deus lhe atribuiu. Leve a vida que Deus lhe atribuiu. Essa frase é emprestada do comentário que Leon Morris fez desse texto. Morris, página 89. Aqui aprendemos um princípio básico da vida para a vida cristã. Como cristãos, devemos aceitar e com prazer a situação na qual Deus nos tem colocado para ficar alegres por servi-lo em tal situação. Essa atitude implica reprimir o espírito humano de rebeldia. Grifem essa parte aí na revista de vocês. Essa atitude implica reprimir o espírito humano de rebeldia. Nós não precisamos estar preocupados em mudar as circunstâncias externas, sociais e civis em que vivemos para servir a Deus. Como eu falei para os irmãos, nós seres humanos, nós já temos essa inclinação para o lado maligno, para o pecado. Então é na morte do Senhor Jesus na cruz que Ele levou todas as nossas enfermidades, as nossas dores, e ali Ele cravou no madeiro tudo isso, nos dando condições hoje de sermos livres. A palavra do Senhor diz: com essa liberdade que você tem, não dê ocasião à carne, mas com essa liberdade que você tem, dê liberdade ao Espírito Santo de Deus de agir na sua vida. Então, ser cristão e estar casado ou não, né, de você optar pelo celibato e ser solteiro ou estar casado, não é para qualquer um ser cristão. A mulher de Deus e o homem de Deus têm que ser verdadeiros guerreiros, né? Além de nós termos uma luta interna contra nós mesmos, da carne contra o espírito, tem a luta externa, né, onde o inimigo, ele ali planta os seus pratos, os seus manjares, né? Nós temos que vigiar para não cair. Aleluia. Item 1. O princípio estabelecido. Os cristãos devem andar conforme o chamado que receberam do Senhor. Se for chamado para o casamento, que assim viva. Se for chamado para o celibato, que sirva a Deus nessa condição. Muitas pessoas elas se preocupam porque chegou determinada situação em sua vida e muitas das vezes divorciaram, e aí hoje se encontram em posições, né, de cargo na igreja, de responsabilidade. Então não se deve se preocupar por isso, porque o celibato, né, depois de ter acontecido algo assim, né, essas lições, irmão, elas são muito polêmicas, e eu peço a ajuda dos irmãos para que a gente consiga desenrolar esses assuntos, né, mediante ao Espírito Santo de Deus, porque são questionamentos polêmicos que surgem no meio do corpo cristão, né, porque a religiosidade, né, e o fanatismo levam as pessoas, né, isso não pode, é pecado, tudo vai para o inferno, isso não pode, tem que ter esse princípio para ir para o céu, e não é bem assim. São questões que aparecem que, quando nós abordamos ela e o Espírito Santo de Deus nos guia, traz esclarecimento, né? E nós precisamos desse esclarecimento do Espírito Santo de Deus, porque tem muitas pessoas presas em dogmas, né? Que não conseguem ter a sua vida desenvolvida na presença do Senhor, porque não receberam esse esclarecimento. Amém? Então, se Deus te chamou, né? Se você aceitou o Senhor Jesus, né? Se Jesus te chamou, te escolheu, e no momento que você confessou com seus lábios
que o Senhor Jesus é o único e suficiente Salvador de sua vida, né? Naquele momento de apelo lá que você aceitou o Senhor Jesus. Se você é casado, permaneça casado. Isso não é errado. E se você aceitou Jesus sendo solteiro e quer permanecer solteiro, isso não é errado também. Permaneça na caminhada. Amém, irmão Ivan, com a oportunidade? Acho que o Paulo estava trazendo assim, o princípio do Evangelho, o princípio da igreja, não havia divergência entre pessoas que eram casadas e um só do cônjuge que amava Jesus, não, não eram casadas. Então havia muita divergência sobre isso. O apóstolo Paulo ele vem trazer aqui para você sempre precisar se agarrar naquilo que Deus chamou. Deus colocou. Hoje a gente separa muito isso. Muitas vezes a gente não tem uma orientação para aquele que aceitou Jesus buscar o Senhor e não aceitou. Eu, na minha família, eu tenho um testemunho, um milagre na minha vida familiar, onde ela aceitou Jesus, o esposo não era aceitado Jesus, servia assim, a macumba, e ela orou por 20 anos. 20 anos. E depois, o esposo dela aceitou Jesus. Hoje é um obreiro na casa do Senhor. Então, você veja que é possível, né, o cônjuge que não é cristão vir a ser cristão. Então, já é uma missão, né, para aquele que tem o seu esposo, sua esposa, para crescer. É possível. O apóstolo Paulo vem trazer essa discussão aqui, que havia muita divergência. A gente tem um entendimento do que está sendo colocado. Isso é fato intrínseco, né? De que Jesus ele chama primeiro um ou outro, né? Ou chama o esposo, ou chama a esposa. E isso é fato que muitos aqui irmãos já passaram por isso, inclusive eu, né? De 16 anos atrás. Isso também fala do jugo desigual, né? E antes de casar, né? A pessoa que vai se casar tem que verificar, puxar o histórico da noiva ou do noivo, para ver se procede da mesma fé, para não haver jugo desigual, né? Tem tudo isso. E eu lembro na época que eu fui casar há 23 anos atrás, que eu ali tinha o meu pensamento. Eu tinha minha família lá, né, a minha criação com meu pai, com minha mãe, e ali eu tinha algo na minha cabeça que depois de certa idade, eu estava ali com 19 para 20 anos, eu falei, eu vou casar, né? Chega desse negócio, a minha mente naquela época, chega esse negócio de ficar ficando, naquela época era ficar, né? Hoje em dia o negócio é mais brabo, né, do que naquela época. A gente não tinha tanta malícia assim, igual tem hoje. Né? Hoje as pessoas não ficam mais, já saem engravidando já e formando família de uma hora para outra, assim, de repente, no estalo, né? E a gente não tinha tanta malícia igual tem naquela época. E eu falei, eu vou parar desse negócio de ficar. Aí a primeira pessoa bonita que passar, eu vou, né? Olha a mente, vou me casar, vou formar uma família. Aí quem que passa? A Renatinha passa lá. E ela que me intimou, tá? Não foi eu não, porque tava parado lá. Então, e ali, eu creio que mesmo naquela época, mesmo não sabendo do Espírito Santo de Deus, mesmo sabendo, não tendo a instituição religiosa, eu fiz o que os meus princípios, né, que eu recebi ali da minha educação com a minha família. E assim a gente segue até hoje. Hoje a gente descobre, né, sobre o casamento, sobre a palavra, o que a palavra diz, o que a palavra deixa de dizer e nos instrui. Mas você vê que muitas pessoas não têm essa orientação, não têm planejamento familiar. Eu não tive nenhum planejamento familiar. Né? Minha mãe não me disse o que eu deveria fazer, nem meu pai. Né? Como são filhos, as coisas são assim, assim, assado. Né? E hoje a gente vê, pela palavra do Senhor, que no casamento judaico, a noiva era instruída, a noiva ficava na casa do pai, recebendo ali orientação e conhecimentos para ser uma boa noiva. E o noivo também ficava ali, né? Ali recebendo orientações do seu pai, para que pudesse cuidar da noiva, pudesse ter uma casa, um lar, né, como é esse. Hoje em dia,
você vê que não se tem muito disso, né, no meio das famílias. Né? Os filhos são jogados a Deus dará e os pais muitos pais não orientam seus filhos. A gente não vai generalizar tudo, né? Mas hoje em dia segue, né, de mão solta e as pessoas não se atentam para isso. Então, é muito bom a gente ter princípios bíblicos e ensinamentos que vão nortear a nossa vida, até mesmo quem é jovem, para que tenha um casamento saudável, um casamento, né, na presença do Senhor. Né? Como foi dito na aula passada, só puramente o amor, né, físico, o amor humano entre o homem e a mulher, esse sentimento, né, de paixão, de amor, ele não vai manter o casamento por muito tempo. Né? Tem que ter uma base bíblica, tem que ter o homem, os seus princípios, a mulher, os princípios dela, baseado na palavra do Senhor, para que possam ter um casamento na presença de Deus. Né? Porque somente o amor entre o homem e a mulher, sem o homem ter a sua responsabilidade de provedor da casa, né? E a mulher de ser ajudadora, eles não tendo essa consciência, não vai durar muito o casamento, porque vão vir problemas financeiros, vão vir problemas espirituais, né? Vão vir problemas, né, de âmbito mais íntimo, e temos que estar firmados na palavra do Senhor, temos que ter, né, a ajuda do Espírito Santo de Deus para que o nosso casamento, né, dure até a morte ou até Jesus chegar. Né? Assim que tem que ser. A gente morava numa cidadezinha do interior do Vale do Paraíba, chamada Piquete, e quando a gente veio para cá, né, para Resende, que é uma cidade mais desenvolvida do que lá de Piquete, a gente ficou espantado. Né? A gente ficou, meu Deus, o que é isso? A gente é da roça, não está acostumado com essa coisa, é um tal de casa separa, ainda vem para um bairro que é um no colo, o outro no carrinho e o outro na barriga. Né? E é assim. Aí ainda me perguntaram, eu me lembro até hoje. Eu estava no meu trabalho, me perguntaram quantos filhos eu tinha, eu falei, eu tenho um monte. Aí falaram assim, mas é com a mesma mulher? Eu olhei assim, eu falei, ué. Aí depois eu fui descobrir no meio da sociedade que daí tinha fica um, fica o outro, fica o João, fica o Paulo, fica o Pedro, e assim ia indo. Né? A gente não estava acostumado com essas coisas. Passou com a oportunidade. Isso é comum na sociedade, está sendo muito comum. Porém, a gente não tem noção. Como uma pessoa, sendo que ali eles geram uma aliança não biológica só. Eu lembro que eu fazia um trabalho evangelístico, dois jovens recentes, e lá o pessoal chamava de colezinho, e eram somente adolescentes. Mas ele era uns 16, 17 anos. Isso que eles falam, olha, a mulher era maior de idade. Eles chegavam aí por volta de 7, 8 horas da noite e saíam meia-noite. Né? Mas ali rolava bebida, todo sentido, drogas, todo sentido. No belo dia, eu sentei no chão de conversar. Estava no chão, batendo papo, bebendo, se drogando, cocaína. Eu ia lá com outras pessoas e eles sentavam. Então, menina, faz idade, então. Eu estava sentado, ela chegou, sentou do meu lado assim. Menina, você então, aí uma coleguinha dela falou assim, as crianças eram crianças, maioria de pessoas de poder aquisitivo. O pai, a própria bebida que eles traziam, uísque, tequila, onde? É comum, na periferia, ela teve um casamento de solteiro, o pai morava no Rio, ela tinha se casado e tinha uma menina. A mãe morava em Peneira, com o namorado, e aí, o que acontecia?
O banheiro da mãe dela tinha assediado forçado, ela contou para a mãe não acreditava. Então ela evitava ficar em casa, então chegava em casa só depois que ela estava dormindo. Acreditar que o camarada assediasse ela com uma mãe, quando ela que ele não tinha chegado. Quando ela ia para o Rio, ela era muito parecida com a mãe dela. Mesmo o pai dela não aceitava ela lá no Rio, porque ela parecida com a mãe dela. E aí essa mulher ficava o quê? Ela precisa do vírus, está aqui tratando minha mãe. Se você ligar para minha mãe, não se importa. Porque ela acha que eu seduzo o padrasto. Ela não quer. Não é legal ficar em casa. Ela acha que, quando eu contei para ela que o meu padrasto tinha tentado em relação ao vídeo, ela acha que eu seduzi meu padrasto. Olha a situação dessa menina. Ela falou assim: então, o senhor fica aqui. O senhor vê, a história desse pessoal aqui é igual a mim. Todos são de casamento, todos são filhos. Então a gente acha que eu quero resolver a minha situação matrimonial, então eu vou ficar com quem eu quero, só que eu esqueço. Os meus filhos estão olhando para o e eles não sabem disso. Então hoje nós estamos numa sociedade onde não tem referência à paternidade, nem de paternidade. E a sociedade está sendo tudo nós criamos. Eu quero ser feliz. Você pode ser feliz até o momento que você tem filhos. A partir daí, você nunca vai. Porque senão você vai destruir a sua prole. A sua herança vai ser você. A gente tem que falar isso. Antes de você casar, você tem que avaliar isso. Eu amo essa pessoa, eu quero conviver com essa pessoa para a minha vida toda. Os meus filhos vão colher frutos daquilo que eu estou plantando. O que eu estou plantando? Hoje, porque hoje eu tenho. Amanhã você é feliz, eu sou feliz. Você escolhe a Joa Guarda, já está aqui, a Cruz Antonário. Amanhã, eu falando entre eles acham que tem gente separada. Não tem. Porque os filhos deles não colher aquilo que eu estou plantando hoje. Outra coisa. A aliança que eles criaram no espiritual, carne, no segundo passo. Porque a palavra de Deus diz que nós precisamos. E mais do que a sua carne. Então, isso é muito. Na época do antigo pensamento, as pessoas se casavam, não se separavam, porque sabiam que tinha uma aliança na porque tinha um documento. Quando você tem essa aliança, não se compra. Aí você se tornou a sua carne com o Renato, depois você se tornou a sua carne com a Maria, com o Francisco, e depois a maldição hereditária bem acertada. Como acontece isso? Ansiedade, do pânico. Amém? Então, irmãos, deu para a gente ter uma noção aí do que implica, né, a gente ter um casamento sólido, para que não aconteça, né, dessas coisas de tá trazendo um arraste de maldição, né, com isso, tomando essas atitudes aí de estar casando, se separando, né, é algo muito delicado, que hoje, né, você está aqui recebendo essa instrução de Deus, né, para que você fique mais firme naquilo que Deus te chamou. Você está solteiro? Amém. Deus vai te preparar algo se assim você deseja casar, né? Deus vai te preparar tudo certinho. Se você está casado, permaneça com o seu casamento, né? Tenha os fundamentos do princípio bíblico da palavra do Senhor na sua mente, no seu coração. Deus vai te abençoar nessa sua caminhada, porque nós precisamos e temos necessidade como igreja de dar o nosso bom testemunho, de estarmos firmes na presença do Senhor, porque o inimigo tem investido pesado, né, nas nossas vidas também. Nós que temos responsabilidades e estamos na presença do Senhor também, né? Professamos esse Jesus maravilhoso. O inimigo tenta de todas as maneiras, né, atacar a família para poder destruí-la no nome de Jesus e colocar em xeque muitas coisas, né? A gente vê que nós temos tesouros para cuidar que são nossos filhos, nossas filhas, né? Que Deus nos deu. Para você ter uma ideia, a palavra do Senhor fala que os nossos filhos são como planta de oliveira à roda da nossa mesa, né? Então nós devemos levar até a sociedade corrompida
homens e mulheres firmados na presença do Senhor. Amém? O princípio que se aplica também a outras situações da vida, onde cada um, segundo o Senhor lhe tem atribuído, cada um conforme Deus tem chamado. Tornar-se cristão não exige o rompimento radical dos vínculos já formados. Para ilustrar o princípio do apóstolo, aborda a questão dos vínculos raciais. A circuncisão era a marca distintiva do judeu. Os gentios, entretanto, não davam nenhuma importância ao ato. Paulo instrui os cristãos a não darem atenção a essas distinções. Se um judeu se convertia ao Senhor, não precisava desfazer a marca física da circuncisão. Se, por outro lado, um incircunciso abraça o evangelho, não era necessário adquirir-se a marca. Essas diferenças externas deixavam de ser fundamentais. O que importa aos convertidos, circuncisos ou incircuncisos, é exercerem a fé que atua pelo amor. 2. Vou convidar o jovem Mateus, no nome de Jesus, para estar lendo o item 2, que é o princípio reafirmado. Cada um permaneça na vocação que foi chamado. 1 Coríntios 7:20. O que Paulo ensina não é que o cristão deva continuar no estado inerentemente pecaminosos, os quais na conversão devem ser abandonados. Aqui o apóstolo se refere àquilo que não é errado em si mesmo. Amém? Só uma pausa até aqui. Marca aí na sua Bíblia, se você tem caneta ou marcador de texto. Aqui diz assim: o que Paulo ensina não é que o cristão deve continuar nos estados inerentes pecaminosos, os quais na conversão devem ser abandonados. Então, ele está falando aqui que quando a gente se converte, não é para permanecer no pecado, né? Mas é para abandonar depois da conversão. Quero frisar aqui a palavra conversão. Não é que a gente vai estar convencido, mas sim realmente convertido, né? Mudança de 360 graus daquilo que a gente fazia, né? Para o estado de estar aceitando o Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador, aonde nós deixamos Deus nos transformar, o Espírito Santo de Deus trabalhar em nós, para que venhamos a dar esse bom testemunho, para que não seja só um convencimento, porque uma hora ou outra, né, vai estar falhando nisso. Mas quem é convertido não precisa colocar máscara, quem é convertido não precisa, né, ficar atuando, né, em mentira e dizer que é cristão, mas por debaixo do pano faz outras coisas. Quando você é realmente convertido, quando você realmente aceita Jesus como o único e suficiente Salvador, Deus ele te transforma de tal maneira que você muda a sua maneira de agir, muda a sua maneira de pensar, de falar, de se vestir. Você vai ser um cristão realmente autêntico. Então você não precisa ficar encenando nada. Porque uma hora que você está encenando, vão te pegar no erro. Né? Aí não vai ser autêntico aquilo que você está demonstrando ser. O que acontece? Uma árvore é reconhecida pelo fruto que ela dá. Então, as suas atitudes, os seus atos, como você se comporta, pensa, fala e reage, vão dizer quem você realmente é. Então, por isso que fala que a gente deve abandonar os nossos atos pecaminosos no ato da nossa conversão. Então, a conversão, muitas das vezes, não é só você aceitar o Senhor Jesus ou passar pelas águas. É realmente deixar que o Espírito Santo de Deus se transforme nesse processo para que assim os seus atos, os seus frutos sejam autênticos de um cristão verdadeiro na presença do Senhor. Amém? Questão social, 1 Coríntios 7:21. Se sendo escravo, o cristão foi chamado, não deve aborrecer-se indevidamente pelo fato de ser escravo. Se Deus o chamou assim, ele lhe dará graça para viver. Se, contudo, viver a oportunidade de se tornar-se livre, que a aproveite.
Paulo apresenta uma argumentação paradoxal a fim de provar que o estado externo do homem tem pouca importância. Quando o escravo é convertido ao Senhor, entra na gloriosa liberdade dos filhos de Deus, é liberto do Senhor. Essa liberdade divina é muito mais importante do que as circunstâncias exteriores. Por outro lado, quando uma pessoa livre é convertida ao Senhor, entre aspas, é escravo de Cristo, fecha aspas, o que importa, seja para o escravo ou para o livre, é que ambos se tornam propriedade de um único amor ao serem convertidos. Efésios 6, 5, 9 em diante. Todos os cristãos foram comprados por Cristo pelo alto preço de seu sangue. Pertencem, portanto, ao Senhor e não devem mais ser escravos espiritualmente de ninguém. 1 Coríntios 7, 23. Provavelmente, o que acontecia em Corinto é que crentes novos eram influenciados por irmãos antigos, que insistiam que seguissem certos padrões de conduta e preferências culturais. Paulo demonstrou-lhes, então, que Jesus Cristo é a única realidade para os homens, seja judeus ou gentios, escravos ou livres. Aleluia. Então, independente da situação que estava se encontrando ali social, o que importa é ser um cristão autêntico, seja cego, seja livre, né, ou seja escravo, seja gentil, né? O importante é ter Jesus no coração e ser realmente convertido, né, na presença do Senhor. Por último, encontramos a reafirmação do princípio, 1 Coríntios 7, 24, já exposto nos versículos 17 e 20. Cada um deve contentar-se em permanecer no estado em que Deus o chamou para a salvação. Isso não significa que o homem não deve procurar melhores condições para viver, mas sugere que tenhamos cautela em procurar mudanças simplesmente porque somos cristãos. Paulo não está aconselhando uma resignação passiva, uma aceitação a qualquer custo de ordem estabelecida. Morris, página 92. Mas indica que o salvo pode permanecer diante de Deus, seja quais forem as circunstâncias da vida. Amém? Seja rico, seja de condições financeiras boas ou de poucas condições financeiras, né? Um exemplo, sirva a Deus. É Deus que vai estar te sustentando, é Deus que vai estar conduzindo os seus caminhos, né? Só um exemplo aqui, a contraposto do exemplo que Paulo estava dando, né? A Bíblia diz que tudo aquilo que a gente deixa se envolver, uma hora a gente se torna escravo daquilo, né? A qual a gente deixa se dominar. Aquilo se torna o nosso Senhor. É por isso que existe aí muitos vícios, muitas coisas que o ser humano ele não consegue se desvencilhar, porque precisa de algo espiritual em sua vida, né? Algo que só Deus pode dar. Essa liberdade, né, que a gente tem, não para dar ocasião à carne, mas para que o Espírito Santo de Deus flua através da nossa vida. Aqui para irmos tomar café, 1 Coríntios para hoje. A porção que Deus tem para mim me deixará satisfeito. Você concorda com essa frase? Compartilhe com os outros na sala. Aqui está dizendo, né? A porção que Deus tem para mim me deixará satisfeito. Você concorda com essa frase? Compartilhe com outros na sala. Aquilo que Deus tem para você, né? Está te deixando satisfeito? Eu particularmente eu quero mais, né, intimidade com Deus, né? Mais poder de Deus para poder estar ministrando, mais entendimento. Eu estava conversando com os irmãos, eu preciso ter mais uma parte mais dinâmica, né, do que mais uma parte maçante de palestrante. Esse é o meu ponto de vista. Eu gostaria que os irmãos, né,
com essa pergunta pudessem dialogar conosco. Será que a porção que Deus tem te dado tem te agradado ou você quer mais? Como é que você se sente, irmão Ivan? Acho que essa frase fala muito de gratidão. É. Né? Ser grato por aquilo que Deus te deu. Mas aí você está, vamos dizer, você está numa situação muito difícil, né? Ambas necessidades, seja espiritual, material, ou conjugal, ou financeira. Né? Essa frase aqui quer dizer o seguinte: se você está em Cristo Jesus, todas as circunstâncias externas não vão te afetar. Não vai, vamos dizer assim, não vai ser uma ausência financeira ou saúde ou qualquer outra área que eu vou reclamar e murmurar. Eu vou ser grato por aquilo que Deus me deu. É isso que Deus propôs? É, crendo no galardão que nos deu por Jesus. Então, isso te acalma sua alma. Então, é um trabalho que você precisa fazer dentro de você, estar satisfeito com Jesus. Não conformado, né, com a situação que você está, pode melhorar. Seja espiritual, como você falou, muito importante. Eu tenho percebido o seguinte: a resposta certa para Deus traz muita coisa. Porque às vezes determinada coisa que você quer afeta todo o resto. E às vezes determinada coisa que você se humilha e aceita e deseja, Deus vem com todo o resto. Aquele versículo, ele faz muito sentido quando você observa. Buscar primeiro o reino dos céus, as demais coisas serão acrescentadas. Se você praticar isso com justiça, eu não tenho dúvida que Deus vai acrescentar a você as demais coisas. Amém? Excelente explicação, esclareceu muito. Independente das circunstâncias externas, né, nós temos que estar satisfeitos com aquilo que Deus tem colocado em nossos corações e seguir em frente. Pastor. Todo lugar que você se propõe a ficar, Deus vai colocar você como cabeça ali. A questão da sua capacitação é você que escolhe. E quando você se coloca naquele posicionamento de querer crescer, de querer se desenvolver, a porção que Deus vai te dar naquele lugar vai sobejar. Exemplo, você está numa fábrica e o Deus colocou nessa fábrica para você trabalhar. Você vai olhar a sua volta onde você está. Você fala assim, não, eu quero aquela função ali. Então eu vou estudar para aquela função, vou me capacitar para aquela função. Deus vai colocar você sobre aquela função. Você está nas Forças Armadas e você começa a se capacitar para estar lá dentro. Deus vai te colocar como cabeça naquele lugar. Sempre Deus vai sobejar aquilo que você oferece a Ele. A exemplo do que está escrito na palavra de Mateus. Ele vai te dar uma medida cheia, tocada, sacudida e transbordante. Isso é em todas as áreas. Não é no dízimo e oferta. É na sua posição que você se prepara para estar. Entende? Você foi contratado numa fábrica para você trabalhar ali na área de produção. Amém? Amém. Deus vai te honrar naquela área de produção. Eu vou fazer um curso como empreendedourista. Ele vai te colocar como empreendedourista. Eu vou fazer um curso para me ser gestor. Ele vai te colocar como gestor. Entende? Ele vai te honrar na posição onde você se capacita para estar. Paulo foi quem foi porque ele era quem era. Como assim, pastor? Paulo ele foi o apóstolo dos gentios. Por quê? Ele era um fariseu, da ordem dos saduceus, cidadão romano, formado na academia de Gamaliel. Então ele tinha condições de estar de frente com qualquer pessoa e falar sobre qualquer assunto, porque ele era capacitado para aquilo. Por que Deus não escolheu João? Por que Deus não escolheu Pedro? Porque Paulo tinha aquela capacitação. Entende? Então Deus vai sempre te colocar como cabeça onde? Onde você se propõe a ficar. Na porção que você se propõe a ter. É Deus que nos capacita, é Deus que nos proporciona, né, que nós vamos a desempenhar o papel que Ele colocou no nosso coração, amém? Irmão, chegou o momento do café, vamos estar orando neste momento, em nome de Jesus. A gente está recebendo o alimento espiritual, agora a gente vai fazer um lanchinho na presença do Senhor, amém? Vamos estar orando no nome de Jesus. Pai eterno e Deus Todo-Poderoso, nós queremos agradecer, Senhor,
por esse alimento a qual o Senhor tem nos preparado, ó Pai. Aqui nós estamos vivendo um ambiente de família, Pai. Famílias, ó Pai, do Senhor, famílias em Cristo Jesus, como irmãos. Como bom, ó Pai Celestial, quão bom, quão suave é, que os irmãos vivem em união, ó Pai. Obrigado, Deus, por essa rica oportunidade. Que o Senhor venha abençoar, Deus poderoso, quem proporcionou, quem aprova para esse alimento. E o Senhor nos continua abençoando com o alimento espiritual também. No nome de Jesus. Amém.